paz de Cristo Jesus. Deus, mais uma vez, pelo seu infinito amor e pela sua generosa bondade, Ele me concede a oportunidade de fazer mais um estudo da sua palavra. Aonde a palavra que nós vamos estudar, ela se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 6, aonde Deus ele vai nos dizer essas seguintes palavras: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Meus queridos, o estudo que nós vamos fazer nesta palavra é o seguinte: Deus, por meio desta palavra, Ele está nos mostrando a respeito de nossas falhas, de nossos erros contínuos, que se tornam em pecados. Mas Ele diz, pela misericórdia. A misericórdia que Ele está querendo dizer aqui é o grande amor dEle. Pelo seu grande amor. Como? E amou Deus a nós de uma tal maneira, essa tal maneira foi de uma tal forma que não tem quem explicar. Mas o que Ele quer dizer com isso também? O amor dele é tão grande que antes de Ele nos aplicar o justo julgamento, o justo castigo, Ele nos ama primeiro. E por este amor, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Então, Deus nos amou de uma tal maneira que o amor dele foi maior do que primeiro Ele aplicar o seu castigo. E nisto, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Que oportunidade é essa? E pela verdade. A verdade que Ele disse foi: e Ele enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. O que Deus está querendo dizer com isso? De todos os seus filhos, o único, unigênito, o único que não cometeu pecado nenhum e que era capacitado para expiação de nossas culpas, foi Jesus. Então Jesus, sendo o unigênito de todos os seus filhos, porque Deus tem a Jesus como filho e a nós também como filhos. Então, de todos os seus filhos, Jesus foi o único, o unigênito do Pai. De todos os filhos de Deus, Ele foi o único que estava capacitado para nos perdoar de toda culpa. Porque Ele diz, pela verdade se expia a culpa. Então Deus, pelo seu grande amor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Então, pela misericórdia e pela verdade, se expia. Se expia se apaga, se elimina. Então, Deus em Cristo Jesus mostrou seu grande amor e misericórdia, e a verdade foi: tomou Ele sobre si o que era para nós, e a paz que nos traz o castigo estava sobre Ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Esta é a verdade. A verdade é, Jesus tomou a nossa culpa para expiação dela. Então, pela misericórdia, pela verdade, se expia a culpa. Então a culpa foi expiada em quem? Em Jesus. Jesus tomou sobre Ele as nossas falhas, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo quanto foi mal que nós praticamos, devido o quê? Aí agora entra aqui: pelo temor do Senhor, os homens evitam o pecado. Então, quando nós faltamos o devido temor a Deus, pecamos, falhamos. Mas essa culpa já foi expiada em Jesus. Então, quando pela fé ou pela crença do que Deus fez, quando a gente passa a acreditar no amor de Deus, quando a gente passa a acreditar no que Jesus fez na cruz do Calvário, pela fé somos perdoados. Pela nossa crença nisto, neste feito, nesta verdade, por Deus, estamos eliminados de toda a culpa, de todo o pecado. O que é isto?
Deus nos santificou, Deus nos purificou. Agora é preciso que nós nos mantenhamos em santidade, na purificação do que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. E como nós podemos fazer isso? Aí agora ele diz, pelo temor do Senhor, os homens evitam o pecado. A palavra temor, Deus quer dizer, pelo seu respeito, pela sua reverência, pela sua submissão, pela sua dedicação e pela sua obediência ao que eu, o Senhor, lhe ensino, lhe instruo, lhe revelo por meio da palavra. Se você respeitar, obedecer o que eu estou lhe ensinando, lhe instruindo, de coração humilde, honesto e sincero, as verdades que eu lhe ensino, lhe instruo, pecado nenhum há, falta nenhuma há, porque eu lhe fortaleço a estar conforme as verdades que te santifica, verdades que diante dos meus olhos você não tem culpa, você não tem pecado e condenação nenhuma há para a sua vida. Não tem como eu te condenar de nada se você é uma pessoa submissa, se você é uma pessoa que reverencia, se você é uma pessoa que obedece, se você é uma pessoa que dedica as verdades que eu lhe ensino, e nessas verdades que eu lhe ensino, você é humilde, você é honesto e é sincero em vivê-la. Como que Deus vai acusar uma pessoa? Como que Deus vai condenar uma pessoa? Sendo que Ele já a perdoou e agora essa pessoa está andando no devido perdão, no temor ao Senhor. Aonde, como eu já expliquei, a palavra temor é respeitar, obedecer, se dedicar, reverência, afeto e outras coisas sujeitas a essas palavras. Meus queridos, Deus, por meio dessas palavras, Ele está dizendo, quando nós olhamos para Jesus e o que Jesus fez, primeiro, quando nós olhamos para Ele e para o amor dEle, nós olhamos para Jesus. Em Jesus está revelado o pleno amor de Deus. E o que Jesus fez expiou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E nisto, nós devemos agora viver uma vida de santidade, uma vida pura, diante de Deus, o Pai, em Cristo Jesus. Como? Pelo temor do Senhor. Jesus nos ensina como, por meio dos ensinamentos dele, por meio da palavra que ele nos diz, pela palavra que ele nos revela, Jesus nos ensina como nos mantermos em santidade e como permanecermos firmes. Posso tudo naquele que me fortalece. Cristo Jesus nos fortalece a vivermos as verdades que nos mantém em santidade, a viver os ensinamentos dele que é puro e como nós permanecemos nele até o fim. Porque quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele é quem fortalece esta pessoa mediante a sua humildade, reverência, dedicação, humilhação, a sua palavra, a sua verdade, aos seus ensinamentos. Nisso ele nos fortalece até o fim. Então, meus amados, que Cristo Jesus, pelo seu grande amor, venha mediante a sua fé te perdoar neste momento, expiar toda a sua culpa, eliminar todos os seus pecados. E agora, mediante o seu temor a Ele, ô querido, ô querida, que você venha se manter em santidade e Ele vai te fortalecer até o fim. E nisto você será salvo. Nisto você será salva, se perseverar até o fim. Perseverar no quê? Nas verdades que te santifica, nas verdades que te purifica. E Jesus é poderoso para te fortalecer. Muito mais, além do que você pode pedir ou até pensar, segundo o grande poder dele, que opera em você por meio dessas verdades. Então, meu amado, minha amada, Cristo Jesus te purifique, te santifique mediante a sua fé e sua crença nele, e mediante agora o seu temor, ele te mantém em santidade, e mediante a sua perseverança, ele te mantém em santidade, fortalecendo você até o fim, e assim seremos salvos. Que Cristo Jesus nos abençoe, meus queridos. Até um próximo vídeo.
E nesse vídeo comunico a vocês que vou estar começando uma série de estudo a respeito das armaduras de Deus e como usarmos essas armaduras. No próximo vídeo eu vou estar explicando como termos as armaduras de Deus e depois vou explicar a função de cada uma delas de acordo com a motivação que o Espírito do Senhor Jesus Cristo me der dentro da sua palavra. Até uma próxima vez. Cristo Jesus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais, até uma próxima vez.